Graça e paz, igreja. Bom dia. Amém. Acenda as luzes, por favor, Lucas, porque qualquer escurinho, quando a gente está de manhã, já fica com vontade de dormir, né, irmão? Irmão, vocês vão me perdoar pela minha voz, eu venho de uma rotina aí de aulas, pregação. Então, quando dá no domingo, a voz já está lá embaixo, né? Geralmente ela volta na segunda. Como eu vou ministrar hoje pela manhã e à noite, provavelmente segunda eu vou pedir desculpa aos meus alunos. Então, vamos seguir no baile, Deus está no controle, amém? Irmãos, nós vamos falar hoje sobre mordomia cristã e o princípio da generosidade. Mas antes de falar sobre mordomia cristã e princípio da generosidade, eu quero falar 2 minutinhos, 3 no máximo, sobre o cristão acomodado. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, não por uma pandemia, mas por um silêncio da igreja. Ouvi uma vez uma frase que dizia mais ou menos o seguinte: eu não tenho medo do grito dos injustos, mas sim do silêncio daqueles que conhecem a verdade e a justiça. Deixa eu te falar uma coisa, você que é pai, eu vou falar para você diretamente e sem pudor. As nossas crianças, elas aprendem por repetição e observação, e eu estou te falando como psicólogo. E os pais estão recorrendo muito a isso aqui, ó. Isso aqui virou uma babá eletrônica dos nossos filhos. Então, o filho está, não, estou ocupado, estou fazendo um churrasco, estou trabalhando. Eu vou te falar explicitamente de um cidadão brasileiro, Felipe Neto, um youtuber, um câncer na nossa nação. E a igreja brasileira tem que frisar isso, que impregna partidarismo na mente das crianças, ideologia de gênero, desrespeito aos pais, e está formando um exército infantil de pessoas que vão ir contra a família brasileira nos próximos anos. Você tem o dever, não é nem o direito, o dever de excluir qualquer coisa desse cidadão da sua casa. E eu não estou falando isso de púlpito para ser só na nossa igreja. Estou produzindo um material para redes sociais. Não me importo com perder seguidores, com oposição, com isso, aquilo. E eu não estou falando de política, eu estou falando sobre valores da família. Recentemente surgiu um outro youtuber fazendo vídeos com filtros de princesas da Disney, incentivando as crianças a baterem nos pais, a irem contra os pais, a desafiarem os pais. E você, como pai, assim como eu sou pai, você tem o dever de impor limites na sua casa. Criança não nasceu para fazer escolhas, nasceu para seguir o exemplo das pessoas que estão à sua volta. Criança é repetição. Foi duro, mas foi necessário. Eu estou falando isso porque eu tenho na minha casa, a gente tenta flexibilizar. Não, Felipe Neto não, mas pode Lucas Neto, o irmão dele, mas só grita. E já vem com uma série de outras questões. Então deixa eu te falar uma coisa, sobretudo o YouTube, tome cuidado com o que seu filho vê. Porque hoje ele vê uma coisa bonitinha, amanhã o YouTube sugere outra coisa, e aquela lista de vídeos vai girando. No final do dia você não sabe o que seu filho consumiu. Então você tem que estar atento com o que está entrando pelas janelas da alma, que são os nossos olhos, amém? Então isso aqui é um desabafo de um pai, que de alguma maneira aprove a Deus que tivesse um certo nível de voz, socialmente falando. Então eu estou te dando dicas valiosas para você guardar a sua casa e guardar a sua família, amém? Glória a Deus. Se você não concorda com isso, respeita a sua opinião, mas eu estou fundamentado na palavra. Outra coisa, TikTok não é coisa para ficar na mão de criança, tá? Tem muita coisa boa, tem muitos TikTokers cristãos, de esporte, de culinária, de muita coisa boa, mas toda hora aparece uma mulher seminua, aparece alguém defendendo as causas da comunidade LGBT e um monte de coisa. E eu não sou preconceituoso, tenho conhecidos, amigos, que inclusive podem frequentar a minha casa, mas falar o que a minha filha deve fazer, ninguém vai falar. Então, TikTok, se você é pai, tira da vida do seu filho.
Tire isso da vida do seu filho, porque as crianças estão sendo extremamente influenciadas, ok? Nós podemos trabalhar um dia só sobre isso, mas isso hoje são outras coisas, nós vamos falar, amém? Se você se sentiu ofendido, chateado, decepcionado, em algum momento eu ia te decepcionar, mas me procure no final do culto, que a gente pode esclarecer, e eu posso te trazer bases, inclusive da psicologia, como isso pode prejudicar o seu filho, ok? Respirei, agora vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Atos 20. O Kevin está soltando aí um irmão Lázaro, fazendo uma homenagem, né, irmãos? Vamos orar pela família do Lázaro, né? Cantor cristão que perdeu a sua vida pelo Covid. Vamos orar pelas famílias, né? Que perderam seus familiares aí, os seus entes queridos. Atos 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado todas as coisas, que trabalhando assim, é necessário apoiar os fracos, e lembrar as palavras do Senhor que disse: é mais abençoado dar do que receber. Querida, generosidade, ela precisa ser um princípio da vida cristã. Afinal de contas, os frutos, os dons, aquilo que a gente vive para Deus, a gente não vive em função de nós. O Espírito Santo nos aperfeiçoa ao ponto daquilo que a gente carrega se tornar uma ação natural, amém? Então você não faz mais para agradar a Deus. Uma pessoa que ajuda um morador de rua, ela não faz, não, eu vou fazer porque eu estou agradando a Deus. Não, ela faz porque isso se tornou algo natural da vida cristã. O cristão, ele aprende com o passar do tempo, convivendo com Jesus, ele começa a entender o propósito de abençoar. Os apóstolos aqui, quando a gente vai ler Atos 20, a gente tem no versículo 35, essa fala que diz o seguinte: tenho-vos mostrado todas as coisas, que trabalhando assim é necessário apoiar aos fracos, aos necessitados. Querido, a pergunta que eu te faço hoje é simplesmente: para onde vão os seus recursos? Como você investe o seu recurso, aquilo que você tem na sua mão? E o seu recurso, eu não estou falando só de dinheiro, amém? Eu estou falando daquilo que Deus proveu, porque tem gente que coloca assim no carro: Kevin, foi Deus que me deu. Mas na hora que ele precisa dar uma carona para o irmão, ele não pode dar uma carona para o irmão. Na hora que a criança entra dentro do carro com um salgadinho, sujando tudo, eu te entendo, irmão, amém? Eu te entendo. Mas se foi Deus que te deu, use para abençoar pessoas, use para servir o seu próximo. Nós estamos com um projeto no Kingdom, vai começar agora. Acho que as meninas não estão aqui pela manhã, Brendinha e Ana Lara. Não. Nós vamos montar ali na cozinha, a princípio, uma prateleira que vai se chamar a Prateleira do Amor. Como que vai funcionar? Você vai trazer mantimento, arroz, feijão, leite condensado, que também é alimento, né, irmãos? Vai trazer alguma coisa e vai deixar na Prateleira do Amor. Então vão anotar o seu nome e o que você deixou, e vai ter todo um esquema para analisar, prazo de validade, tudo. Vamos supor que um dia você descobre que tem uma pessoa precisando de comida. Você vai simplesmente no final do culto ir lá, ou antes do culto, a pessoa vai anotar o seu nome e o que você pegou, mas não vai te perguntar para quem é. Por que a pessoa não vai te perguntar? Porque de repente é para você, e você tem o direito e pode fazer uso para você. Nós estamos começando com a Prateleira do Amor. Quem sabe um dia vira a Mercearia do Amor? Quem sabe um dia já pensou o Supermercado do Amor? Isso é um projeto que já acontece na Igreja do Amor, a pastora Thalita, e eu quero desenvolver em escala menor aqui. Então nós vamos contar com a igreja. Você vai estar saindo da sua casa: opa, vou levar um arroz, vou levar um feijão, colocou lá. Aí alguém vira para Maria Isabel e fala: nossa, Bebel, fulano está precisando de uma situação tão difícil, precisando de uma cesta básica. Ela vem aqui, ela olha a prateleira e fala: eu vou levar tudo. Ela pode levar tudo, ela pode zerar. E nós não vamos perguntar para quem, porque o nosso interesse é que você desenvolva o hábito
de abençoar e de ser abençoado. Amém? Quem gostou dessa ideia, levanta a mão. Vamos começar com uma prateleira, tá bom, né, irmão? Depois, se apertar, a gente vai vendo o que a gente faz. Então, se você quiser trazer no próximo domingo, no próximo sábado, na próxima quinta, você pode trazer esses alimentos que nós vamos começar a organizar. Então, o que eu estou explicando para você é que a generosidade, ela passa a ser um hábito. E quando você começa a abençoar, você descobre porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Um dia eu saí da minha casa bem cedo, eu estava indo para o sítiozinho do meu pai, e eu saí com os meus louvores, empolgado, e eu estava naquela, doido para dar uma carona. Tem gente que não gosta, irmão. Eu sei que é perigoso, aí eu vim aqui, ó. Quando eu cheguei ali perto do hospital, tinha um homem com uma caixa na mão e uma Bíblia. Falei, sim, a Bíblia, então agora não tem como. Parei o carro, ele entrou, papo vai, papo vem. Rapaz, glória a Deus que você me ajudou, eu sou um missionário. Falei, sim, bênção, eu também sou missionário, me conta aí para onde você está indo. Ele falou assim, eu estou indo destino a Brasília. Irmão, eu pensei em levar ele lá em Brasília, mas meu pai estava me esperando para fazer um frango, umas coisas. E eu estou com ele, papo vai, papo vem. Ele falou assim, deixa eu te contar, Deus é comigo. Falei, tá vindo chuva, Deus, me tira daqui. Nunca molhei na rodovia. Eu falei, esse é forte, só ando de carona. Levei ele, falei, você já tomou café? Não, então vamos ali. Fui no posto de gasolina, aquele posto da Rural Minas. Falei assim, toma aqui uma oferta. Ele, eu não pego oferta. Falei assim, esse é de Deus. Um homem que não pega oferta é de Deus. Eu falei assim, toma uma oferta. Ele, não, fiz um voto com Deus, eu não ponho a mão no dinheiro de oferta. Falei, irmãos, talvez esse seja um voto bom, hein? Aí eu falei assim, mas como você faz? Não, é Deus que cuida de mim. Eu falei assim, então vamos ali. Aí comprei umas coisas para ele tomar café e deixei um vale de R$15 pago no posto. Falei, compra o que você quiser. Ele falou, estou falando que Deus cuida de mim, meu desodorante, meu sabonete acabou. Não posso pegar o dinheiro, mas posso pegar o produto. Então, querido, a generosidade, ela nos move, ela mexe com a gente, ela nos transforma. É muito bom você bater na porta de alguém e receber socorro, mas talvez você precise também ser o socorro de alguém. A Bíblia diz que nós somos mordomos, nós somos chamados para administrar aquilo que de Deus veio para nós, e nós somos chamados para cuidar também daqueles que estão à nossa volta. Não precisa levantar a mão, mas assim como eu, alguns de vocês já precisaram de ajuda, seja no casamento, seja na criação dos filhos, seja na sua despensa, seja na sua vida emocional, seja em estratégias. Todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos de ajuda. E quantas vezes Deus nos constrangeu quando a ajuda veio de alguém que não era cristão? Porque nós achamos que o cristão é o melhor ser humano do mundo. Irmãos, nós ficamos muito para trás. No quesito generosidade, os espíritas fazem mais do que nós. Certo é que eles têm um interesse secundário por trás daquilo, mas fazem mais do que nós. Entidades filantrópicas como maçonaria, Lions, Rotary, essas entidades fazem muito, e glória a Deus porque elas fazem, porque tem gente que precisa, mas nós precisamos mover as nossas vidas. Nós precisamos entender o que agrada ao coração de Deus. Provérbios 19:17 diz, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. E isso, querido, porque nós estamos falando de pessoas que estão à margem da sociedade. Nós estamos falando de pessoas que de alguma maneira, por alguma infelicidade da vida, tiveram alguma dificuldade que levou elas para a rua, para alguma situação complexa. Eu quero te desafiar hoje, depois desse culto, a executar uma ação de generosidade. Imagina se todos nós executarmos uma ação de generosidade.
Fora que essas ações, elas são ações que nós não sabemos, mas são ações que nos ajudam a evangelizar, amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis 17. Primeira Reis 17. Primeira Reis 17, do 10 ao 16. Na verdade, do 9. Levanta-te, vai-te a Sarepta, a qual pertence a Sidom. Ali habita, eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Assim, Elias se levantou e foi a Sarepta. E quando chegou no portão da cidade, eis que a viúva estava lá juntando gravetos. Ele a chamou e disse: retira para mim, rogo-te, um pouco de água, um vaso, para que eu possa beber. E quando ela estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: traze-me um bocado de pão em tua mão. Ela disse: vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha e uma barrica, e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para meu filho, para que possamos comer e morrer. E Elias disse: não temas, vai e faz tu como disseste. Porém disto, faz primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo, e depois faz para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a barrica de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará, até o dia que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ele e a sua casa muitos dias, ela e a sua casa muitos dias. A barrica de farinha não se consumia, tampouco do cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Elias. Querida, as coisas do Senhor, elas são assim. As coisas do Senhor, elas são misteriosas. E nós temos aqui o profeta Elias em um desses momentos em que Deus ordena ele para habitar em um determinado lugar, em Sarepta, e Deus usa uma viúva para manter ele naquele ambiente. Deus usa uma viúva para ajudar aquele homem. Alguns momentos nós vamos ser o profeta, precisando de ajuda. Em alguns momentos nós vamos ser a viúva, ajudando as pessoas que estão à nossa volta. Você tem a escolha de se posicionar nessas duas esferas. Você tem a escolha de se posicionar tanto quanto a viúva, tanto quanto o profeta, na esfera de quem abençoa e na esfera de quem está sendo abençoado. Algumas coisas vão acontecer e a única escolha que você vai poder fazer nesse momento é de ser um abençoador ou não. Eu sempre preguei muito para o meu pai, sempre ensinei muita coisa para o meu pai, principalmente quando no ano que eu morei, no ano da minha conversão. E um dia eu lembro de chegar já casado e o meu pai me falar assim: como que é aquela história de que quando a gente faz para alguém, a gente fez para Jesus, aquele negócio lá do final. Aí eu falei, né, sobre o grande dia do julgamento, quando Deus diz: aparta de mim porque eu não vos conheço. Ele: rapaz, aconteceu um negócio comigo. Eu falei: o que foi, pai? Chegou uma mulher aqui, bateu na porta e me pediu comida. Eu estava estressado, eu falei: não tem não. E na hora que eu fui andando pela casa, eu lembrei daquilo que você falou. Eu falei: gente, se essa mulher for Jesus. Aí dizendo que arrumou uma comida, entrou no carro e rodou o bairro inteiro atrás da mulher e não achou a mulher. Ele falou assim: e agora? Eu falei: agora você pede perdão para Deus e está resolvido. Ele: então tá bom. O que eu estou te explicando, querido? O Espírito Santo, ele nos incomoda. O Espírito Santo, ele quer te conduzir a um lugar novo. A palavra de Deus em Gálatas, se não me falha a memória,
ela diz o seguinte: fazei o bem a todo tempo, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui eu quero fazer uma pequena crítica para todos nós hoje. Eu tenho um coração missionário, querido, eu amo as nações. Mas de que adianta você mandar uma oferta de R$1.000 para a África, se tem uma pessoa do seu lado passando necessidade? De que adianta você investir em muitas pessoas que estão fora do país, se na nossa igreja tem pessoas que passam necessidade? Pastor, tem pessoa na nossa... Tem pessoas na nossa comunidade que estão vivendo momentos difíceis, em decorrência da pandemia, em decorrência de lockdown, em decorrência, querido, de inúmeros outros fatores. Pastor, eu não sabia. Irmãos, nós estamos cegos. Muitas vezes nós estamos nos silenciando, nós estamos cegos. E também, boa parte da culpa também é das pessoas que não sabem pedir ajuda. Vamos nos humilhar, querido. Você tem alguma necessidade? O que está acontecendo na sua vida? Não é feio você não conseguir pagar a conta de luz. Feio é você deixar cortar a luz. Não deixa cortar, procura ajuda. Procura um, procura outro, tudo em discrição. O que essa mão faz, essa aqui não precisa ficar sabendo. A gente tem pessoas para a gente recorrer, para a gente procurar. Talvez você tenha vivido uma situação difícil. E de nada adianta nós termos o nome comunidade, se nós não podemos nos mover em prol das pessoas da comunidade. Vamos solicitar ajuda, vamos procurar. Aquela viúva, ela analisou toda a situação. Na hora que o profeta falou o seguinte: vai, faz o que você disse, mas prepara para mim. Ela falou assim: Senhor, eu só vou conseguir preparar um bocado. Comerei eu e o meu filho, e depois nós morreremos. Deixa eu te contar uma história bacana sobre essa viúva. Vocês estão compreendendo o princípio da palavra de hoje? Amém, irmãos? Deixa eu te contar uma história. Algumas correntes teológicas judaicas falam uma coisa muito interessante dessa viúva. Eles dizem que tem um determinado texto, me falha a memória onde está aqui agora, que ela vai falar com o profeta, para o profeta lembrar do que o Senhor dela fez. Os judeus acreditam que o marido dessa viúva era um mordomo Obadias, que trabalhava para Acabe. Olha que fantástico. E aquele mordomo, a Bíblia diz que enquanto Acabe perseguia os profetas, ele alimentou 100 profetas que estavam escondidos a pão e água. Só que muita gente achava que ele estava tirando recursos do palácio. Só que para os judeus não, para os judeus ele empenhou tudo que ele tinha em prol daqueles profetas. Fatalmente ele perde a vida dele e a viúva se encontra nessa situação. E Deus usa Elias para ir até aquela viúva, para abençoar ela pelas ações e feitos do marido dela. Olha que o coração dela está alinhado com o coração do mordomo. Ele cuidou de 100 e ela cuidou de um profeta. Gere então na sua família um hábito de generosidade. Faça as coisas, não mostre para todo mundo, mas deixe os seus filhos verem. Põe uma cesta básica no carro, leve as suas crianças para distribuir. Aproveite o dia das crianças, pegue brinquedos, leve as suas crianças para distribuir. Ensine a compartilhar, abarrote o quarto do seu filho de brinquedos, dê um brinquedo novo. Ensine o seu filho a doar outros brinquedos. Gere uma cultura de generosidade. Uma cultura de generosidade pode mudar, querido, a vida da nossa família. A Radassa, ela tem já algumas coisas implantadas na mente dela. Se eu saio para comer alguma coisa na rua, ela olha para mim com a cara assim e ela... Aí o que foi? Papai, um homem da rua. Aí tem hora que eu brinco com ela. E aí? Papai, tem que comprar alguma coisa para ele. Irmão, não sei quantas vezes. Uma vez lá em Patos, naquele DK mais uma sanduicheria lá, eu cheguei e na hora que eu abri o carro tinha um homem deitado. Eu tinha um doce no carro, eu já dei para ele. Fui lá e pedi um sanduíche. Ele comeu, agradeceu, a Radassa com a gente. Eu fui embora. Na volta eu passei na porta, tinha mais um.
Ela, papai, outro homem. Eu já entrei lá dentro, outro sanduíche. Falei, Deus, se o Senhor mandar outro, Jesus amado. Mas irmão, quando você pensa que não, quando eu saí tinha outra, a Radassa, outro papai. Cheguei no cara, só aceita cartão de crédito? Só aceita, então arruma mais um. Já fechei o olho dela na hora de sair, tô brincando. Mas gera uma cultura. E é melhor você, querido, fazer e muitas vezes intencionalmente para o seu filho aprender. A viúva, ela atendeu ao pedido do profeta. A Bíblia diz que não se ausentou farinha e azeite da casa dela. Há uma lei da semeadura. Há uma lei da semeadura. Quantos já perceberam isso? Quantos já viram isso na vida de vocês? Querido, quanto mais nós fazemos, mais Deus tem a oportunidade de fazer nas nossas vidas. Amém. Estou com vontade de dar tudo que eu tenho já, irmão. Minha esposa é meu equilíbrio. Você tem que aprender, querido, a gerir os seus bens em prol do reino de Deus. Primeiro detalhe sobre a viúva. Deus requer de nós uma atitude de generosidade. Nós vamos estudar isso nas nossas células. Uma atitude. E uma atitude é um impulso que eu tenho frente a uma mudança no ambiente, a algo que eu vejo. Eu tenho uma atitude. Se eu vejo uma mulher sendo agredida, eu tenho uma atitude dentro de mim que pode me impulsionar a ir lá e tentar ajudar. Se eu vejo uma pessoa com um carro estragado, há uma atitude em nós de parar. Ontem nós estávamos passando ali, uma irmã caiu de moto no meio do barro, misericórdia. Primeira atitude nossa, pé no freio, tá tudo bem? Precisa de ajuda? Quer que te leve em algum lugar? Primeira atitude. Só que o grande problema é que muitos estão fazendo vista grossa, porque você tem visto as coisas. Eu tenho visto as coisas. Sabe por que eu abri o culto hoje falando esse negócio de Felipe Neto, essas coisas? Porque eu vou começar a falar, irmão, o cristão está se tornando covarde, politicamente correto, não quer falar de mais nada. A gente não quer falar de divórcio, a gente não quer falar mais de dízimo, a gente não quer falar mais de homossexualidade, a gente não quer, não, por quê? Porque vai afastar as pessoas. A gente tem que atrair as pessoas. Quem tem que atrair as pessoas é Jesus. Nós temos que pregar a palavra. Essa é a base. Então não vamos nos acovardar. O que te falta para fazer o bem para o seu próximo? O que te falta para abençoar quem está à sua volta? O que falta, querido, para você conseguir abençoar as pessoas que precisam? Deus, Ele requer de nós uma atitude ao nosso próximo. E Deus requer de nós uma motivação pura no exercício da generosidade. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Qual é a motivação, os motivos pelos quais você faz? Não pode ser para Deus te abençoar. Você não pode fazer como barganha. Você precisa fazer, querido, como um estilo de vida. Uma das coisas que eu percebo nesses últimos 14 anos servindo Jesus, querido, e é algo até meio clichê, que Deus nos vira de ponta cabeça. Depois que nós estamos caminhando com Deus, nós já não nos conhecemos mais. Nós mudamos todo o nosso padrão de conduta de vida, ao ponto das pessoas de fora verem essa mudança. Então, para mim, o princípio da generosidade, apesar de depender sempre de uma atitude nossa, ele também vai sempre estar ligado a uma transformação de caráter genuíno. Pessoas que são generosas estão passando e sendo aprovadas diante do processo genuíno de transformação do caráter. E isso inclui, por exemplo, os dízimos e as ofertas. Tem um texto bíblico, querido, até separei aqui. A Bíblia nos ensina sobre um sacerdote chamado Melquisedeque.
E Melquisedeque, ele era contemporâneo de Abraão, nasceu parelha à época de Abraão. E Abraão, em um determinado momento, vai até Melquisedeque, e a palavra diz que Abraão, ele entregou o dízimo a Melquisedeque. Espera aí, Abraão, ele nasce, ele é o pai da fé, e Abraão, ele nasceu anos antes, muitos anos antes de Levi. Levi foi aquele que estabeleceu a tribo de Levítico, e a lei do dízimo foi estabelecida lá em Levítico. Ou seja, como Abraão devolve o dízimo para Melquisedeque sem haver lei do dízimo? Como Abraão devolveu sem haver uma lei? É simples de explicar. Do mesmo modo que Pedro disse para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, antes de Jesus anunciar que era o Filho, a Bíblia diz que Jesus disse o seguinte: olha, não foi corpo nem sangue que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. E a partir daquele momento se estabelece um princípio, um dogma cristão, que é, qual é o dogma cristão? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu não vou trabalhar o dízimo como um dogma, mas eu quero te dizer que o dízimo, ele está muito além da lei. O dízimo, ele está como um princípio para nós. Eu separei um texto aqui em Hebreus 7, versículo 10, diz o seguinte: pois embora Levi não fosse ainda nascido, a semente dele estava sobre os lombos de Abraão, quando Melquisedeque lhe impôs o dízimo. A base que eu tenho, querido, é que o dízimo na minha vida é uma expressão de generosidade ao que Jesus fez e ao que a igreja continua fazendo. Você pode pensar que não, querido, mas há um preço sendo pago. Você pode pensar que não, mas há um tempo sendo investido na sua vida. Você pode pensar que não, mas há uma estrutura feita para atender às suas necessidades. E toda essa estrutura, ela requer um olhar maior de generosidade. Querido, você não tem noção. Eu e minha esposa, nós podemos falar porque nós sentimos na pele. Você não tem noção o que é você ser um missionário e estar a dezenas de milhares de quilômetros da sua família e depender das pessoas. Quem gosta de depender das pessoas, levanta a mão. Ninguém, né, irmão? E naquele tempo, eu e a Jéssica na África, chegou o momento da gente passar alguma necessidade, principalmente no começo, mas uma coisa era certa: todo quinto dia útil, no quinto dia útil do mês, as igrejas sempre contribuíam com a gente. Eu nunca tive dúvida, querido, de ter o mantimento na minha vida. Eu confiando em Deus, amém? Mas sabendo que a igreja é a extensão. A igreja, ela pode ser as mãos do Senhor aqui. Querido, nós nunca tivemos dúvida de sermos abençoados. Passava aperto, mas a comida russa estava lá, Roscovo. Passava aperto, nós tinha. E às vezes até fazia umas estripulias. E lá a gente tinha que comprar água. Descobri uma fonte uma vez, querido, uma vontade de comer uma coisa diferente. Uma bandeja de morango equivalia a 8, 10 reais. 2015, 2013, 14. Meu Deus, pensa você pagar 10 reais na bandeja de morango. Eu não pagava não. Descobri um contato numa favela. Quando eu entrava, o povo olhava e falava: nossa, nenhum branco nunca veio aqui. Eu me sentia importante demais naquela favela. Onde eu entrei na favela lá, descobri um morango, Maria Isabel, 70 centavos uma bandeja de morango. Você descartava metade da bandeja, salvava a outra metade, ficava satisfeito. O que eu estou te explicando, querido? Lá, aquelas pessoas, o missionário que está do outro lado, muitas vezes ele passa dificuldades. Você acha que a gente tinha coragem de ligar na igreja e falar: nós estamos precisando de mais recurso? Erro nosso, porque a gente ficava calado, mas muitas vezes a gente precisou. Muitas vezes a gente quis desenvolver projetos.
como num Natal que a gente fez mais de 150 kits de Natal para crianças. Essa igreja foi uma das igrejas que nos abençoou, foi a igreja que enviou basicamente todo o recurso. E nós saímos numa favela distribuindo kits de Natal para as crianças e sendo socialmente relevante na vida daquelas famílias. Querido, do mesmo modo, o dízimo, eu quero desmistificar, não é uma imposição para você. Você quer um exemplo? Ralph, pega um envelope ali para mim, por favor. Diácono Ralph. Ralph aí, irmãos, pode subir, bom que você já costuma ficar aqui em cima. Deus te abençoe, você ser um pastor em nome de Jesus. Amém. Irmão, aqui ó, esse envelope de dízimo aqui, ó. Você reparou que nós tiramos o nome do envelope de dízimo? Que você não precisa pôr o nome? Porque isso aqui é uma coisa que precisava mudar, irmão. Isso aqui é uma coisa sua, é você e Deus. Porque você faz por amor, ou você faz por amor, ou você não faz. Por amor e gratidão ao Senhor, por amor e gratidão à igreja. Cuidai, logicamente, fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Esse tem sido um versículo que tem ardido no meu coração. Você pode abençoar todo mundo, desde que você cuide dos domésticos da fé, das pessoas que estão à sua volta. A pergunta é baseada no versículo: aonde está o teu tesouro, querido? Aonde está o teu tesouro? Querido, eu vou te contar coisas dos bastidores. Pastor Dene depois deve brigar comigo, mas vou contar. Você acredita que um dia contando os dízimos e as ofertas, eu encontrei 3 envelopes vazios? A minha esperança é que seja de criança. Porque senão tem gente que está enganando a si mesmo, né? Todo mundo já me viu, tá bom. Irmão, não tem sentido. Deus nunca deixou faltar nada para essa igreja. Diga glória a Deus. E não vai deixar faltar, querido. Porque o compromisso não é com a gente. O compromisso é com a noiva, é com a igreja que está espalhada pelo mundo. Então nós precisamos exercer isso como um princípio de generosidade na nossa vida. Algo que Deus quer de nós, Ele requer de nós uma constância e proporcionalidade no ato de generosidade. Você precisa entender, querido, que você, além de constante em ações de generosidade, você também precisa ser o quê? Cada vez mais executar de acordo com aquilo que você vive. Não faça loucuras. Não faça loucuras. Eu já fiz muita loucura, querido. Não faça. Você não vai comprometer a sua família, né? Você não vai comprometer a sua casa, o seu filho, a sua esposa. A Bíblia diz e nos ensina em 2 Coríntios 9, do 7 ao 8: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Eu consigo exercer generosidade em pelo menos 2 esferas hoje: a generosidade para com aqueles que precisam, e a generosidade através da gratidão. A generosidade para com aqueles que precisam é quando eu encontro a demanda, quando eu vejo a necessidade. A generosidade por gratidão, querido, ela não tem a ver com quantidade, ela tem a ver com o seu coração. Essa semana no meu consultório eu atendi uma paciente, e depois entrou um outro paciente, eu continuei atendendo, atendi uma mocinha, e passados alguns minutos bateram na porta. Falei, gente, quem está chegando a hora dessa? Quando eu abri, era a minha cliente. Comprou um sonho de valsa, falou assim: eu trouxe para você. Ah, querido, nós precisamos voltar a ser como criança. Nós precisamos identificar, querido, aquelas pessoas, e eu não estou te falando gratidão só com a igreja. Talvez tenha alguém que abençoou a sua vida. Talvez tenha alguém lá atrás que um dia estendeu a mão para você,
que te deu aquele abraço que você precisava, que supriu as suas necessidades. Talvez é tempo de você ser grato a essa pessoa. Talvez agora seja o tempo de você exercer gratidão e generosidade na vida daquela pessoa. A Bíblia diz: cada um contribua segundo aquilo que propôs no seu coração. Seja na congregação, seja fora da congregação, aonde você estiver. A viúva, querido, atemorizada, ela cumpriu com uma ordem de Deus. Aquilo ali foi um momento de ordem, porque se ela pudesse ter escolhido, ela teria priorizado o filho dela e ela. Mas ela obedece uma ordem de Deus, e ela depois percebe o sobrenatural se movendo em favor dela. Agora imagine nós, que não temos a obrigatoriedade, nos movendo através de um impulso de amor em nossos corações. O que vai ocorrer, querido? Vai ocorrer que Deus vai de fato abrir as janelas dos céus. O Senhor é quem nos guarda, Ele é quem nos protege, é Ele que mantém a nossa dispensa farta, é Ele que nos aperfeiçoa, que nos permite crescer profissionalmente, que nos permite crescer financeiramente. É Deus quem nos permite avançar, querido. E tudo que nós podemos fazer em resposta ao nosso avanço, é ter uma atitude de generosidade proporcional à atitude de Deus nas nossas vidas, amém? Não fazemos mais por uma lei, fazemos porque o nosso coração encontrou a maior ação de generosidade, aonde um homem, sendo Deus, entregou a sua vida pela vida de muitos outros. Essa é a maior expressão de generosidade que pode nos mover, querido. Alguém que se entregou por nós, e nós devemos nos entregar por outros, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero te desafiar hoje, querido, a exercer generosidade, não na esfera da congregação, da comunidade, mas eu quero te desafiar a exercer generosidade na esfera social. Muitos talvez hoje estão preparados aí para sair daqui e ter um ótimo almoço de domingo, e glória a Deus, porque eu também quero, eu preciso. Mas eu quero te desafiar também a lembrar das pessoas que hoje não vão ter condições. E se você não tem condição de abençoar hoje alguém, querido, eu quero te desafiar a orar por essa pessoa. Eu quero te desafiar a pedir ao Senhor e dizer: Deus, cria em mim um coração puro, cria em mim um coração generoso. Talvez essa é a sua dificuldade, querido. Talvez você tenha dificuldade porque você é racional demais, você se preocupa muito mais com as suas coisas do que com as coisas do reino de Deus. E eu te entendo, porque não é fácil gerir a nossa vida nesse tempo que nós estamos vivendo. Então eu quero te desafiar a dizer para Deus também: Deus, cria em mim um coração puro, um coração generoso, um coração que entende que é melhor dar do que receber. Um coração que entende que eu estou aqui nesse lugar para ser um mordomo, para ser alguém que está preocupado com o reino de Deus, para ser alguém que está preocupado com a casa, com aonde eu congrego, com as pessoas que estão à minha volta. Talvez, querido, você não tenha uma oferta financeira, mas você tem uma oferta de mão de obra, de atitude, uma oferta de tempo. Doe o seu tempo, doe a sua mão de obra. Venha servir conosco nos demais ministérios da igreja. Tem irmãos, querido, que eles se dispõem, mas é o que nós estamos sempre falando: nós precisamos de mais mãos unidas às nossas. O problema talvez nem seja dinheiro, querido, talvez seja disposição para abrir sua casa para uma célula, para servir no CCT Kids. Já pensou você sendo um professor do CCMT? Pastor, meu chamado, eu quero ser professor. Vem ser professor. Nós vamos te ajudar a realizar o que você espera. Pastor, eu quero servir no louvor, eu quero servir. Pastor, eu quero ofertar a minha vida. Oferte a sua vida, querido. Oferte a sua vida. Eu quero que você agora feche seus olhos, comece a orar no seu lugar. Comece a dizer: introduz no meu coração, Jesus, o desejo por ser mais generoso.
Traz as demandas que o Senhor tiver. Traz as pessoas que precisam se achegar à minha mesa, à minha casa. Eu posso crer. Posso crer no amor. A maior ação de generosidade foi a cruz, querido. Porque Ele Por isso não há necessidade de temermos. temor não há. Mas eu bem Diga isso, diga. Eu sei que a minha vida Está nas mãos. está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Confie, querido, no Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amor. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Querido, feche seus olhos. Talvez o que você precisa, querido, é olhar mais para Jesus. Feche seus olhos. O Senhor, Ele entende o seu coração. O Senhor, Ele sabe das suas necessidades, das suas dificuldades. O Senhor conhece as áreas que você ainda precisa crescer. Deus, Ele sabe aonde nós estamos apegados, o que nos prende a essa terra. Mas a Bíblia nos garante, através da palavra de Deus, o próprio Cristo disse, em Mateus 6, a partir do versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é a vida mais importante do que o alimento? E o corpo não é mais importante do que a veste ou a roupa? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não sabeis vós, muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado de curso da vossa vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Preste atenção, querido. Deus, Ele tem cuidado de muitas coisas além da nossa vida. Deus tem guardado a nossa nação. Deus tem guardado o globo, o mundo de forma geral. O convite hoje, querido, é para que você vença a ansiedade com relação às coisas dessa terra, para que você consiga viver as coisas que são da eternidade. Porque Jesus Cristo vive, querido. E a Bíblia nos garante, eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome, querido. O que basta, querido, para você ser generoso é você se posicionar como uma pessoa justa. Uma pessoa justa, ela não vê só a sua vida, ela vê a vida do outro. E eu quero te convidar a declarar mais uma vez: aquele que está acima de todo nome, de todo trono. Vamos declarar que Ele vive. Vamos declarar que o
sacrifício da cruz tem efeito sobre nós. Eu posso crer. Posso crer no amanhã, porque Não há temor. temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive. Posso crer no ar, Podemos crer naquele que nos sustenta. porque Ele vive. Temor não há, Ah, Jesus, mas eu bem sei. mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive. Queridos, quantos compreenderam a tônica dessa palavra? Levante a sua mão. Então vamos praticar, queridos, não vamos ser somente ouvintes, amém? Levante sua mão, vamos embora para nossas casas. Ah, Senhor, nos leve em paz e em segurança, desfrutando de todo o amor que está presente no Senhor, a graça decorrente ao sacrifício de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus. Querido, vá em paz, Deus te abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana, e vamos evitar a aglomeração ao final do culto, amém? Deus te abençoe.